Muito bem-vindos ao Impact Session Pocket, diretamente aqui da Febraban Tech 2025. Um convidado sensacional, senhoras e senhores. Vamos falar de impactos severos em pouco tempo. Eu quero conversar hoje com Alexandre Alves Andrade, ele que é Customer Engineer no Google Cloud, com sólida experiência em plataforma digital, dados de inteligência artificial, e o tema hoje é agentes de IA. Alexandre, muito bem-vindo, que alegria que você está aqui. Muito obrigado, enorme prazer estar aqui, receber o convite da ACT para poder falar com vocês de Google Cloud, que é um assunto que eu adoro, né? Que ele é complexo demais, cara, muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Primeiro que acho que a grande temática, né, da Febraban esse ano é a questão da inteligência artificial, e a gente quer saber nessa era dos agentes da IA, de tudo isso que está rolando, que eles ajudam na produtividade das empresas. Agora, como é que o Google ajuda nesse processo como um todo? Legal, excelente pergunta, e bacana estar falando de agentes aqui, porque eu estou andando pelos corredores e toda hora eu escuto alguém falando agente aqui, agente lá, agente não sei das muito quantas. se fala. Né, muitos stands, né, todo mundo falando de agente, e 2025 é o ano dos agentes. Estamos falando fortemente sobre isso. Óbvio que não é uma tecnologia que começou agora, inclusive o Google Cloud tem tecnologias de agentes há alguns anos já, como por exemplo o Dialogflow, mas quando nós olhamos para a IA generativa, quando nós olhamos para o Gemini, muda o contexto. Estamos falando de agentes capazes de automatizar tarefas, de ter entendimentos, de ter raciocínios e de conseguir ter uma linguagem natural muito mais clara, não só para texto, mas como voz também, inclusive na parte de entendimento, né? O Gemini ele tem uma capacidade de entender texto, de entender áudio, de entender foto, de entender vídeo, de entender documento, então a capacidade multimodal dele expande muito as possibilidades de agentes. E quando a gente pensa na construção de agentes para o mundo corporativo, o Google tem várias ferramentas diferentes que permitem essa construção. Desde aquelas que são no-code, ou seja, o usuário que não sabe codificar, o usuário final corporativo que está ali na ponta, que precisa ter um agente para agilizar tarefas, para ajudar a escrever textos, para resumir conteúdos e inclusive informações que são baseadas nos dados da empresa, né? Fazer aquela característica que a gente chama de grounding, né? Que eu gosto de traduzir como ancorar os dados na empresa. Isso é algo que a gente consegue fazer para o usuário final com no-code. Mas essa não é a única possibilidade. A gente tem outras ferramentas também. Uma delas é o Conversational AI, que permite construir agentes mais complexos com linguagem natural. Então eu dito para ele quais são as instruções. Então eu quero fazer um agente que, por exemplo, me ajude a fazer, sei lá, um Pix, uma transferência bancária, alguma operação nesse sentido. Eu dou as instruções e eu vou dizendo para ele, cumprimente o usuário de maneira formal ou informal, seja simpático, dê bom dia, o que eu quero que ele faça. Se ele perguntar tal coisa, faz isso, se perguntar outra coisa, faz aquilo, e eu vou desviando isso para subagentes que estão ali, e esses subagentes podem conversar com sistemas da empresa. Então pode ser, por exemplo, uma chamada de API, pode ser uma consulta a uma base de dados, e o legal é que pode ser até uma base de dados não estruturada. Então imagina que no site do banco, por exemplo, da instituição, da empresa, seja lá qual for, eu tenho uma FAQ, eu tenho dicas de uso, perguntas mais frequentes, dúvidas de maneira geral. Muitas vezes as pessoas não encontram essa FAQ ou ela não responde de uma maneira tão simples o que está sendo perguntado, e isso vale para público interno ou público externo, né? A IA generativa aqui consegue ajudar nesse caso a indexar essas informações, interpretar e dar uma resposta resumida, uma resposta fácil e simples. Mais do que isso, o Gemini é muito baseado em factualidade. Uma preocupação das IAs generativas é que ela alucine, que ela dê uma resposta que não seja verdade. É isso, né? Quando nós estamos olhando para essas soluções, né, quando a gente olha o uso do Gemini, por exemplo, ancorado nessa base de dados, vamos chamar assim, eu estou dizendo que a resposta será dada baseada nessas informações, inclusive ele indica aonde que está aquela informação. Ele dá o link do documento ou o link da página de onde saiu aquilo. Então isso é legal, que permite que eu tenha agentes que respondam em linguagem natural, que tenham o tom de voz que a empresa esteja perguntando, então mais descontraído, mais formal, que conte uma piada eventualmente, ou que ele entenda que houve uma mudança de humor ali para análise de sentimento, ele precisa ficar um pouco mais sério, e isso de uma maneira super simples. Tá bom, Ale, mas legal, eu desenvolvo isso com linguagem natural, tem pouco código, eu vou fazer pequenos códigos para chamar a API, mas eu tenho uma estrutura super complexa, eu quero escrever o meu código, eu quero ter um jeito de poder ter mais controle no desenvolvimento, inclusive usando outras ferramentas juntos. Dá para fazer também? Também dá. O Google tem, isso é super novo, tá? Foi lançado no Next recentemente, o ADK,
que é o Agent Developer Kit, então é um framework de desenvolvimento, aí é para desenvolvedor mesmo, né, para equipes de TI, que vão escrever códigos, ou em Python e agora também em Java, códigos de maneira simples, de maneira rápida, que você pode colocar esses agentes no ar com muito mais controle, com controle muito mais fino no desenvolvimento e colocando no ar, inclusive usando uma outra ferramenta que nós temos, que é o Agent Engine, que vai administrar isso no ar para a gente. Se eu ter que ficar me preocupando com o servidor, de escalar, ele vai subir no ar e via código mesmo, vai colocar o serviço no ar e vai administrar para a gente na nuvem. Então tem múltiplas possibilidades. Múltiplas possibilidades. Que aula, meu velho. Bom demais, muita coisa. Porque a questão toda é controlar essa inteligência artificial, né? Como é para você poder gerenciá-la para que ela faça exatamente do jeito que você quer. Isso não é muito novidade. Ou já é uma novidade grande? Você falou, pô, o Google já trabalha com isso há bastante tempo, né? Mas ao mesmo tempo, no momento que a gente está de muitos agentes e de agentes sendo desenvolvidos por várias plataformas e várias áreas e várias frentes diferentes, a governança é importante. Porque chega uma hora, daqui a pouco, agora há pouco mesmo eu falei com o cliente, a gente já está com 35 agentes. Como é que você governa isso? Como você sabe que um agente de uma área não está fazendo a mesma coisa que a outra? Será que estão buscando as mesmas bases de dados? Será que eles não estão dando informações conflitantes? Caraca. Então, uma governança, ter uma arquitetura é extremamente importante. Boa, boa, boa. E a gente viu o lançamento recente aí do Agent Space. Como é que isso vai melhorar direto a vida dos usuários? Legal, isso é muito bacana. Agent Space. O Agent Space, nome bonito, né? Não é um agente do espaço, né? Foi péssimo essa, eu sei, eu admito, mas já estou acostumado com isso. Tem piores de nuvem que a gente pode fazer aqui também. Sem dúvida que pode. O Agent Space, ele é como se fosse um hub de agentes. E aí, o que eu quero dizer com isso? Hoje, muitas soluções já têm os seus próprios agentes e eu tenho dados também, muitas informações diferentes. É comum que eu tenha sistemas, todas as empresas passam por isso. Tem um SAP, tem um Salesforce, tem um SharePoint com documentos que estão lá dentro, tem o Outlook e tem também o do próprio Google, tem Gmail, tem Google Drive, tem Jira para controle de projeto. Então é sempre comum que as empresas tenham 5, 6, 7 fontes de informações diferentes para poder compilar e dar uma resposta. Então eu quero entender o status de um projeto com o cliente, tenho que olhar em vários lugares diferentes. Quero entender o status de um projeto, tenho que olhar em vários... Quem nunca passou por isso, o gerente chega, Ale, como é que está o projeto tal? Putz, e agora? Lá vai eu olhar no slide que eu compilo isso, lá vai eu olhar no Gira onde eu estou controlando o projeto, lá eu olhar o Salesforce, como é que eu falei com o cliente, para poder compilar e dar essa resposta. Sim. O Agent Space, ele traz a facilidade de tirar essa complexidade, porque ele conecta com várias fontes de dados diferentes. Então hoje a gente já tem mais de 100 conectores anunciados para essa ferramenta, que você pode, já tem clientes utilizando, ela já está funcionando produtivamente, eu posso ter agentes buscando essas informações. Então o primeiro ponto eu tenho o Google dentro da empresa. Então, ao invés de eu ter um Google buscando na internet, como ele faz, eu tenho o Google buscando dentro dos dados da minha empresa. E ele também pode buscar na internet, se eu quiser complementar. Então, isso já é um super ganho. Então, só essa parte de busca já é super bacana, porque eu posso olhar essas informações, trazer isso de várias fontes diferentes. Então, eu pergunto, como está o projeto X? Ele busca o doc, ele busca o slide, ele busca o Gira, traz um monte de informação e aí entra o poder da IA generativa, porque além da busca, o Gemini vai entrar e entender todas essas fontes, vai compilar e vai te dar um resumo. Completaço. Então isso traz muita produtividade. Agilidade, produtividade e segurança nos dados. Exatamente, também, né? Porque a factualidade entra muito forte, porque ele está respondendo em cima dos dados da empresa. E ele pode, por exemplo, te trazer insights. Vamos supor que você tem um determinado produto e aí você pergunta para ele, esse produto aqui faz sentido para esse cliente? Ele vai buscar as informações que você tem sobre o produto, as informações sobre o cliente, vai cruzar, entender as informações e te dar um insight. Sim, este produto faz sentido para esse cliente ou não, este produto não faz. E ele vai te explicando por que essas coisas acontecem. E aí você pode pedir, por exemplo, tá bom, faz sentido, cria um conteúdo de marketing, então, para eu entrar em contato com esse cliente. Nossa. E manda um e-mail para mim. Ele abre a caixinha lá, manda o send, vai ter o botãozinho, você confere, tá ok, clica no send, disparou o e-mail, tá feito. Então, trabalho de horas vira trabalho de minutos, muitas vezes. É o futuro, meu irmão. Esse é o futuro que já tá rolando, já tá on. Já estamos no futuro, é o presente. Que loucura mesmo. E aí eu queria saber, beleza, se esse é o presente, qual é o futuro disso? Como isso pode evoluir? Porque o que a gente tem mais falado aqui é exatamente do amanhã.
E o amanhã é bizarro, meu irmão, porque às vezes é o amanhã, mesmo. Daqui 6 meses já mudou tudo. Exatamente. Como é que você vê o futuro dessa interação, mesmo que seja a médio e longo prazo? Muito legal. Olhando até um pouco para o Agent Space, né? Hoje as empresas já têm os seus agentes e elas já têm esforço de desenvolvimento. Putz, eu vou colocar mais um agente aqui para olhar o todo? Primeiro ponto eu tenho um agente agora múltiplo, digamos assim, porque ele olha várias coisas diferentes. E o segundo ponto, e que a gente está evoluindo isso e que no futuro muito próximo vai ter, eu poder integrar esses agentes que eu já tenho pronto em outras plataformas dentro do Agent Space. Então, agentes que foram desenvolvidos em Google Cloud já podem ser integrados hoje. E em breve a gente vai ter, através do protocolo de Agent to Agent, poder integrar outros agentes dentro do Agent Space. Então, estamos caminhando para um momento de cada vez mais produtividade, onde todo mundo vai ter o seu ajudante, o seu assistente virtual, tanto para dar respostas, insights e também para automatizar tarefas. Ele vai ficar funcionando como um robozinho ali de baixo, fazendo muitas coisas para a gente. Caraca, incrível. Então, acho que assim, para a gente caminhar para um grande finale aqui, eu queria que você pudesse passar alguma recomendação, alguma dica, alguma visão para, de repente, quem quer entrar na área ou se capacitar quem já está, por qual caminho seguir, Ale? Muito legal. Hoje a gente tem muitas opções, né? Até é difícil entender por onde começar, mas eu acho que um dos primeiros pontos, e principalmente quando a gente pensa em mundo corporativo, pensamos em serviços financeiros, em financial services de maneira geral, é olhar para ferramentas de grandes empresas, de empresas consolidadas. Quando você olha para o Google, por exemplo, o Google pesquisa inteligência artificial há 20 anos. Ela é uma empresa AI first há mais de 10 anos. Então, não vai virar amanhã assim, desliguei, não tenho mais. A gente vai continuar olhando para isso. Então, isso vai dar robustez, vai dar consistências, né? Estamos falando de modelos que são top no mercado quando a gente olha os benchmarks. E assim, não é só o Google que faz isso muito bem, tem outras empresas que também fazem. Mas acho que um primeiro ponto de chegada é entender como essas empresas estão fazendo e, para desenhar uma solução, pensar numa arquitetura. Eu sei que as empresas, os departamentos estão correndo contra o tempo. Sim. Todo mundo tem que soltar o agente o mais rápido possível. Sim. Mas cuidado com esse afã de fazer isso muito rápido, esquecer da arquitetura, esquecer da escalabilidade, esquecer da segurança. Daqui 2 semanas você tem um sistema que está respondendo um negócio que não tem nada a ver, alguém dá um screenshot e vira meme. Sim. Daqui a 2 semanas o seu agente que foi planejado para funcionar com 1.000 pessoas está com 20 mil e aí o agente para de responder e o que era uma solução vira um problema. E daqui a pouco você está com 50 agentes e você não sabe mais quem que fala com quem e como que você administra isso tudo. Então ter uma solução bem pensada, uma arquitetura bem pensada é essencial para que as entregas funcionem bem. Que aula, meus amigos! Alexandre Alves Andrade, obrigado, Ale. Obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo. A gente segue aqui, Febraban Tech 2025. Tiver na área, passa aqui no nosso stand. A gente vai ficando por aqui, até o próximo. Valeu!